Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. CPI da ciclovia Tim Maia. Vereador questiona dirigentes do consórcio responsável pela execução da obra sobre o possível favorecimento durante licitação da ciclovia. É muito nebulosa essa relação da Concrejato, né, com o poder público, mas uma coisa está clara, ela não tinha experiência para tocar a obra. Abastecimento começa a normalizar em mais um dia de protesto de caminhoneiros. E secretário municipal de Fazenda apresenta na Câmara do Rio o cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2017. A gente começa esta edição falando sobre a CPI que apura os desabamentos da ciclovia Tim Maia. 2 dirigentes do consórcio responsável pela execução da obra negaram que tenha havido pressão da prefeitura para a conclusão dos trabalhos. Durante a reunião, o vereador Renato Cinco questionou as doações financeiras que o consórcio fez para campanhas políticas e levantou a suspeita de que o grupo foi beneficiado durante a licitação da ciclovia por conta do parentesco do ex-secretário de Turismo, Antônio Pedro Figueira de Mello, com o presidente do consórcio. 2 dirigentes do consórcio Contemate e Concrejato prestaram depoimentos durante a 7ª reunião da CPI da ciclovia Tim Maia. Essa empresa foi a responsável pela execução da obra. Questionados pelos parlamentares, eles disseram que o projeto foi seguido fielmente e que não houve pressão da prefeitura para acelerar os trabalhos. No entanto, os 2 admitiram que o consórcio não tinha experiência em obra costeira, uma exigência inicial do edital, mas que foi modificada. Apesar da queda da ciclovia, a empresa entende que fez o projeto de forma correta e não acredita em novos desabamentos. Na avaliação de vocês, há risco de outras quedas? Não foram apontados pela GeoRio, pelo menos para nós, nosso conhecimento, nenhum outro ponto de atenção. O vereador Renato Cinco, que preside os trabalhos da CPI, questionou as doações financeiras que o consórcio fez a campanhas políticas. De acordo com dados do Tribunal Regional Eleitoral, o consórcio Contemate e Concrejato fez doação de R$250 mil para a campanha da primeira eleição do ex-prefeito Eduardo Paes em 2010. 4 anos depois, a mesma empresa doou R$1 milhão para a reeleição do governador Luiz Fernando Pezão. Durante a reunião da CPI, o vereador Renato Cinco mostrou que o ex-secretário de Turismo, Antônio Pedro, é neto do presidente do consórcio. Porém, a empresa alega que esse grau de parentesco não tem nenhuma relação com a sua vitória na licitação da ciclovia Tim Maia. Essa relação é sempre muito complicada e está por trás de boa parte dos problemas entre o poder público e as empresas no país. É muito nebulosa essa relação da Concrejato, né, com o poder público, mas uma coisa está clara, ela não tinha experiência para tocar a obra. A CPI determinou que vai convocar os 2 engenheiros técnicos que estavam à frente das obras da ciclovia Tim Maia. Hoje eles estão respondendo uma ação penal. Foi apresentado pelo jurídico da empresa uma justificativa, uma prerrogativa de como eles estão respondendo à ação penal, que eles respondessem primeiro a nível do judiciário, para depois responder a nível da CPI. Só que a CPI ela tem fluxo próprio e ela é autônoma nesse sentido. Ela tem 4 meses do prazo de duração. Obviamente, se esse depoimento, a justiça, demorar mais do que o período que a CPI tem de duração, nós não poderemos aguardar e, neste caso, essas pessoas serão convocadas para prestar os esclarecimentos necessários, já que as próprias pessoas que representam a empresa dizem que não podem responder algumas perguntas justamente pelo fato deles não estarem envolvidos na obra naquele determinado momento. A próxima reunião está prevista para o dia 5 de junho, quando serão ouvidos representantes da SEDAI, do Instituto Estadual do Ambiente e do IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Nessa terça-feira, o saguão da sede da Câmara do Rio foi ocupado por funcionários da Secretaria Municipal de Saúde. O Legislativo Carioca aderiu à campanha de vacinação contra a gripe. Durante 5 horas, 550 pessoas foram imunizadas. Nós já fazemos essa vacinação já há algum tempo e tem sempre assim, a aprovação de 90% dos funcionários. No início da campanha, quando vai para as TVs, né, e a divulgação é feita, eles já começam a cobrar da gente, quer dizer, eles já se adaptaram a essa mordomia que a gente tenta oferecer. Quero agradecer muito à Secretaria Municipal de Saúde, porque sem eles a gente não poderia fazer esse trabalho aqui, né?
e geralmente a gente tem feito assim 2 dias de vacinação. Esse ano a gente só conseguiu 1 dia e, por incrível que pareça, em 1 dia a gente conseguiu vacinar 550 funcionários, né? Eu acho que foi bem positivo, eu acho que é um trabalho que a gente vai continuar, fora outros trabalhos que a gente está querendo desenvolver junto à divisão de saúde, junto à assistência primária e à assistência da saúde geral do funcionário da casa. Debate público discute projeto de lei complementar que define regras de uso e ocupação do solo no município. Projeto de lei do vereador Marcelo Ará institui o programa Paz na Escola. Comissão de Trabalho e Emprego realiza audiência pública para discutir projeto de lei complementar que cria o Código de Vigilância Sanitária. A situação do fundo de pensão da Petrobras, a Petros, foi tema de debate público. E por iniciativa do vereador Leonel Brizola, a Câmara do Rio entrega o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao Jornal do Brasil. E no 9º dia de protesto de caminhoneiros, o abastecimento começa a normalizar na cidade. De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, 15% dos postos de gasolina da cidade receberam nesta terça-feira algum volume de gasolina, álcool ou diesel. A previsão é que o consumidor ainda leve de 4 a 5 dias para encontrar combustível em todos os postos. Na central de abastecimento do Rio, em Irajá, a situação também melhorou. Cerca de 180 caminhões com alimentos chegaram à Ceasa, vindos do sul e da região serrana do estado. E alguns produtos já baixaram de preço. A direção da Ceasa anunciou que a central vai funcionar durante o feriado de Corpus Christi na tentativa de acelerar a normalização do abastecimento. A sessão plenária desta terça-feira teve início com a votação do membro para compor a Comissão Permanente de Obras Públicas e Infraestrutura. O eleito foi o vereador Babá, que assume o lugar do vereador Júnior da Lucinha como vogal da comissão. Era importante que a Comissão da Mulher fosse composta por mulheres. Então eu abri mão da Comissão de Obras, com isso o Babá está indo para a Comissão de Obras para que a Luciana Novaes possa integrar a Comissão Permanente das Mulheres da Câmara Municipal. Essa foi a melhor forma, a forma republicana, para que a gente pudesse resolver essa situação e retornar ao fato da Comissão da Mulher ser constituída apenas por vereadoras, e com isso o Babá foi para esta comissão e certamente já acordado com a bancada do PSOL de que ele atuará pelo bem da cidade e não utilizará de manobras regimentais para travar o processo legislativo, apenas das suas prerrogativas de parecer na comissão, conforme já conversado entre nós. Em seguida, os parlamentares votaram os projetos de lei, entre eles o projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019. O projeto de lei foi aprovado em primeira discussão. Durante a sessão, o vereador Raimon falou sobre o Plano Municipal de Educação. Ele criticou os vetos do prefeito. Ele veta a nossa ampliação dos recursos para a educação. Ele veta o quantitativo de alunos por profissionais de educação. Ele veta a questão das 40 horas e veta a questão da qualificação continuada, da formação continuada do professor. Então, no nosso entendimento, isso, para além de ser muito ruim, é desrespeitoso. Porque nós, ao aprovarmos o plano, nós discutimos isso, né? Foi uma discussão feita com a sociedade e o prefeito, numa canetada, ele tira as emendas que fizemos. Mas o que é que a gente tem para fazer agora? Mobilizar a categoria, mais trabalho, né? E aí a gente vai tentar, quando o veto for apreciado, tentar derrubar o veto para garantir isso, que para nós é avanço na educação do município do Rio de Janeiro. A Comissão de Finanças da Câmara do Rio promoveu nesta terça-feira uma audiência pública para que a Prefeitura apresentasse o cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2017. O secretário municipal de Fazenda, César Augusto Barbiero, também falou sobre as expectativas orçamentárias para 2019. Na audiência pública, a Comissão de Finanças da Câmara ouviu a avaliação e a demonstração do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2017 da Secretaria Municipal de Fazenda. Mesmo com o aumento de 10% na arrecadação do IPTU, segundo o secretário, ainda existe um déficit a ser superado para o próximo ano. 2018 é um ano que aparentemente está mais promissor, temos um aumento
das receitas, né, na ordem de quase 10%, mas isso, por enquanto, ainda é insuficiente para não só absorver o déficit do ano passado, como gerar superávit para o ano seguinte, que é 2019. Então, ainda precisamos fazer o dever de casa, cortar despesas, né, e, dentro do possível, aumentar um pouco mais as receitas esse ano. Então, enxugar os custos ainda continua sendo prioridade? Sim, com certeza, até porque sempre há desperdício, sempre há coisas que podemos melhorar. Melhorar o gasto, tornar o gasto mais eficiente é um trabalho do dia a dia. Talvez nesse primeiro momento tenhamos que fazer isso de uma maneira mais contundente. O parlamentar Rafael Aloísio Freitas disse que a comissão continuará fiscalizando as ações do Executivo para a execução orçamentária de 2019. O relatório desse primeiro quadrimestre vai sair amanhã. E a gente perguntou como é que está essa situação do gasto e, infelizmente, as notícias não são tão boas, não conseguiu reduzir abaixo do limite prudencial, então passaremos mais 4 meses aí ainda com o Poder Executivo e o município um pouco engessado, né? Então algumas situações têm que ser resolvidas pensando na arrecadação e a gente conseguir fazer com que o município ande. Então, eu perguntei também sobre a questão da securitização das dívidas, porque seria uma forma do município conseguir aumentar a sua arrecadação, né? Estou preocupado com um possível impacto de reoneração de folha de pagamento, se isso afeta ou não empresas públicas no município. Então, a gente vai aguardar que o secretário coloque em prática algumas ações, porque a cidade precisa andar. A vereadora Rosa Fernandes fez um balanço da audiência. Pela primeira vez, se discute a importância da transparência, da utilização dos impostos, aonde a população tem o seu dinheiro aplicado, quanto custa uma internação de um determinado paciente. Isso é uma novidade e, assim como nós temos noção do gasto em relação ao consumo de água e o consumo de energia, a população tem que ter noção do quanto custa determinados serviços. Isso é transparência, isso é conscientização e a gente precisa saber se o que a gente paga está de bom tamanho ou não. Nós somos extremamente taxados e muitas das vezes pagamos por quem não paga e esse é um problema. E essa foi uma discussão bastante positiva nessa audiência, talvez um primeiro momento que tenhamos tido de uma discussão mais profunda, mas muito mais para frente, daquilo que a gente precisa também discutir, além dos números da rotina, mas propostas positivas que a gente possa elaborar para a cidade, para a população e para essa Casa de Leis também. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até a próxima.